Boa noite. Vamos começar? Vamos lá? Graças a Deus chegamos até aqui, né? Vamos aproveitar que estamos nesse lugar. Oremos nesse instante, e logo depois a gente lê Efésios 3, logo depois da oração. Amado Deus e amado Pai, em nome de Cristo Jesus, nós nos reunimos, ó Pai, nesse sentimento de oração, nessa vontade, ó Deus, de estar, ó Deus, diante de Ti, além daquilo que já estávamos, ó Deus, estivemos ao longo desse dia, ainda mais agora, juntos como igreja, como Teu povo, nós nos reunimos. Ouve mais uma vez a nossa oração que fazemos nesse lugar e atende segundo o Teu querer, a vontade na nossa vida. Eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios 3. Versículo 16. Versículo 16 e 17. Eu leio 16 de vocês, por favor, 17. Tá? Efésios 3, versículo 16 e 17. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. 17. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, Cantemos nesse instante o hino 160 do cantor cristão. A fé contemplada, a primeira estrofe e o coro, tá? 160 do cantor cristão, a primeira estrofe mais o coro, tá? Cantamos juntos. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crê que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Irmão Fernando, por favor, ore a Deus, agradecendo a Deus pelas ricas bênçãos que Ele já concedeu para nós. Até aqui o Senhor nos ajudou, né? Tudo aquilo que nós temos e que somos bem dele. Por favor, junto com a gente, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele já nos abençoou nessa vida, né? Por favor, ore nesse sentido. Irmãos, Ana, ore orando a Deus, fortalecimento a todos os santos, para que a irmã coloque diante de Deus, que todos os crentes em Cristo Jesus sejam fortalecidos no íntimo, de dentro para fora,
para que a vida cristã continue aqui na terra. Por favor. Senhor nosso Deus, Pai do nosso amor, que salvador de Cristo, que louvamos esta noite, Senhor, porque nos parece que Senhor nos permitiu para chegar a essa congregação. Também quero louvar Senhor, por aquela vontade do nosso amor, e a tua presença possa estar preenchendo aquela momento, Senhor, a nossa vida, e que tudo aquilo que você pedir, Senhor, possa ser a vida do nosso vida, do nosso lar, de novo pela saúde, pela Senhor, pelo agradecimento espiritual, Senhor, por esse conduzido, Senhor, nesse tempo de dor difícil, que a humanidade enfrenta, Senhor, com essa pandemia, Senhor, que tem assolado muitas famílias. Mas graças a Deus, a sua igreja está aqui aberta, Senhor. Como disse o nosso pastor Rebeca, sempre falava, graças abertas para receber a qualquer que desejar chegar para a presença do Senhor. Senhor, toma nas mãos, Deus, obrigado por nós. Sempre fortalecendo a cada um, Senhor, com saúde, Senhor, dando para a vida, não deixando tocar o nosso dia, dando para a vida, no trabalho, Senhor, dando para a vida, Senhor, na rua, no mundo, onde estivermos conseguindo lá, que a tua vontade está comigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, louvo, Senhor, por esse Senhor, e a tua presença, continuar, em nome de Jesus. Amém. Pedir a irmã Deise, por favor, irmã Deise, ore ao Senhor Deus para que o Espírito dele sempre tenha liberdade no meio do povo de Deus, do povo dele, para que o povo de Deus esteja sempre sensível ao falar, ao agir do Espírito Santo no nosso meio, tá? Por favor, ore nesse sentido. Irmão Ezequias, por favor, ore para que os crentes em Cristo Jesus estejam cada vez mais alicerçados e arraigados no caminho do Senhor, na palavra do Senhor. Irmão, ore nesse sentido para que ninguém não se deixe levar por qualquer outro motivo, sair da
dos caminhos do Senhor. Mas que o irmão esteja orando para que cada vez mais homens e mulheres de Deus estejam encarregados e alicerçados no caminho do Senhor. Mantenha-se, irmãos, aqui, por favor, conduzam-nos nessas orações.
Amém. O pastor Jair já está conosco, passar a palavra para ele, vai estar apresentando o máximo possível aí no tempo, trazendo o recado de Deus aí para os nossos corações. Boa noite, queridos. Graças a Deus, Senhor, esteja sobre nós. Quero convidar vocês debruçando por alguns minutos que o Senhor nos dá, sim, sobre a sua palavra. Nós temos aí o propósito de que nas quartas-feiras a gente procure dedicar temas, se possível, também doutrinários. Tem uma aplicação a respeito da nossa jornada como cristão, das jornadas das Escrituras, e às vezes são palavras também de fé, de encorajamento que o Senhor tem para nós nesses tempos difíceis. E é esse uma das maneiras que cuida de nós, e por isso é importante estarmos nos sujeitando a ouvir a palavra de Deus, deixar passar as oportunidades. Mas eu quero perguntar também a você, que a gente está exaltando, reconhecendo Deus como Deus tremendo, Deus grandioso, Deus todo-poderoso. Tem uma canção que nós já cantamos, já conhecemos há muito tempo, que fala a respeito dessa soberania de Deus. Deus é soberano. Lembra dele? Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. E um Deus que é poderoso, poder tal, criou tudo que existe, criou a você e a mim, fez tudo para a glória dele. E ainda assim Ele se voltou para nós, para nos dar uma vida junto dele, nos ensinar, na verdade, o propósito de nós existirmos é para a honra e glória do nome dele. E quando a gente reconhece, toma conhecimento, a gente é lembrado de que o Deus que a gente serve, o Deus que se revelou a nós, é simplesmente aquele que é o Criador e sustentador de tudo, né? E aqui no versículo que a gente pode meditar junto, dentro do livro de Gênesis, no capítulo 1, nós temos essa verdade, essa declaração. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No verso 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deus nos abençoou. No verso 28, ele disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Deus vai aí dando ao homem dignidade, responsabilidade, honrando e chamando para ser ajudante, um parceiro, alguém que colabora com ele na criação que ele estabeleceu. E hoje nós continuamos nessa jornada, quando ele nos trouxe de volta, depois que
estávamos afastados, Ele nos trouxe de volta para continuarmos a jornada de reinar, subjugar com Ele a terra, administrando de modo justo, bondoso e anunciando para a nossa vida que Deus reina, que há um soberano de amor, graça e vontade que os homens podem conhecer e adorar e ter as suas vidas mudadas. Vamos cantar? Não sei se temos ali, pastor Estevão. Nosso Deus é soberano, Ele reina, não? Vamos ver se você se lembra do irmão, do irmão. Hoje tem que anotar essas canções que são tão já conhecidas nossas. A gente poderia estar cantando junto, pelo menos as próprias suas, né? Vamos lembrar essa canção. Nosso Deus é soberano, Ele reina. Deus, nós queremos te bendizer, ó Deus,
Senhor nos fez para o louvor da sua glória. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos capacite, Deus, com uma perseverança, com um coração, ó Deus, contrito, com um coração rendido, ó Deus, um coração cheio de graça, de amor por Ti e por todos aqueles que o Senhor, ó Deus, tem derramado, Deus, a sua graça, que tem desejo de alcançar também, e colocou sobre nós para estarmos, ó Deus, vivenciando, interagindo e testemunhando do amor que o Senhor derramou sobre nós, ó Pai, que venhamos, ó Pai, adorar-te, transbordando de amor também com nossos queridos, nosso próximo, nosso irmão, nossos familiares. Deus seja exaltado no meio, Deus, das nossas famílias, no meio desta comunidade, no meio da tua igreja. Senhor, seja glorificado nessa nação. Deus, nós queremos pedir que o Senhor continue, Deus, a exercer, Senhor, o teu poder, a Deus agindo, Senhor, especialmente a partir dos seus filhos, cada um de nós, para que sejamos, Senhor, teus agentes, como luzes, ó Deus, como sal, ó Deus, nesse tempo, nessa nação, ó Pai, vivendo de tal maneira, Senhor, que pessoas também sejam constrangidas a te conhecer e te honrar. Pai, esteja atuando junto aos nossos governantes, a cada autoridade, Senhor, colocada em alguma instância, ó Deus, de poder no nosso país, estado, município, Pai, de maneira, Senhor, que o Senhor venha conduzir seus corações às circunstâncias, para que haja a justiça, haja a retidão, haja, Senhor, a aplicação correta, Senhor, tanto das normas das leis, ó Deus, mas também de uma conduta, Senhor, de cada um, para viver, para executar as leis, para elaborar aquilo que precisa ser elaborado de legislação, para que haja, Senhor, a correta vivência, prática, Deus, da vida pública, mas também da sociedade de modo geral. Oh Deus, dá, Senhor, sabedoria e discernimento. Oh Deus, visita, Senhor, essas autoridades, traz, Senhor, teu temor sobre eles, para que eles possam realmente executar, oh Deus, aquilo para o qual o Senhor mesmo, Senhor, permitiu que eles chegassem aqui, que a tua palavra diz que as autoridades são constituídas por ti, ainda que não tenham oficialmente, né, como declaração de fé, a título, Deus, do Senhor, mas é o Senhor quem permitiu chegarem ali. Então que possam, Senhor, ter um temor colocado por ti de tal maneira, Senhor, que venham viver, executar aquilo que é necessário, aquilo que permita, Senhor, que haja a saúde, a justiça, a segurança, e também, Pai, que a tua igreja venha estar buscando, Deus, testemunhar, a Deus, que haja um quebrantamento em nós, mas também a nação toda possa, Senhor, estar se rendendo a ti, voltando-se, Senhor, da idolatria, de qualquer tipo, Senhor, de idolatria, não somente de ídolos, no sentido de estátuas, imagens, mas qualquer, Senhor, Deus, divindade, ó Deus, que tenha sido colocada em suas vidas, seja dinheiro, seja trabalho, seja família, o que for, ó Pai, que tenha assumido em cada vida, Senhor, desse nosso país, dos nossos concidadãos, que tenha tomado lugar do Senhor, ó Pai, e que tenha gerado em nós toda essa circunstância, ó Pai, de um peso, ó Deus, de condenação que o Senhor tem, ó Pai, quando nós nos voltamos como nação para com o Senhor. Senhor, tu que criaste todas as coisas de modo, Senhor, tão perfeito, maravilhoso, nos dá, Senhor, como nação, esse constrangimento para realmente darmos a ti o louvor e a glória devidos, a rendição de nossas vontades, a começar de nós aqui. Estamos nesse lugar para levantar nossa voz em adoração, em oração, para estar, Senhor, clamando a tua mudança em nossas casas, em nossa comunidade, em nosso estado, município, Pai. Oh Deus, toma a diretriz, ó Pai, faz algo também especial no meio da tua igreja, nos constrangendo a vivermos o Evangelho de serviço, amor, temor e alegria na tua presença. Continua, Senhor, a falar conosco, como já tem operado, Deus, no nosso meio, desde o início desse culto, Pai. Oh Deus, traz para quem mais o Senhor desejar, usa-me como tu quiseres também, ó Pai, que tua palavra tem liberdade em nosso meio, que o Espírito tem liberdade em nosso meio, a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero
refletir com você algo que é notório, é conhecido, é uma realidade que faz parte de nossas vidas. Muitos de nós aqui presentes, na sua grande maioria, somos já caminhantes, ovelhas do Senhor por já algum tempo, e algumas dessas verdades das Escrituras a gente vai ouvindo e nós entendemos que o Senhor nos orienta a que voltemos a ouvir constantemente, que a palavra de Deus esteja sempre diante de nós. É claro que a Bíblia fala que toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para tudo que nós necessitamos para que o homem chamado por Deus, o homem convertido por Deus, seja praticante, seja vivenciador da justiça e das boas obras, aquilo que é reto diante de Deus. Mas muitas das realidades nós temos que realmente retomar, porque o nosso coração, nossa mente é limitada, nosso coração é pecaminoso e nossa mente é limitada, e muitas vezes se esquece. Eu quero essa noite convidar você a ler sua Bíblia na segunda epístola, carta de Timóteo, ou melhor, a Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, os 5 primeiros versos, onde eu quero tratar, pensar aqui, olhando as Escrituras, vários momentos em que nós recebemos direcionamento de Deus, de como enfrentarmos o pecado e vivendo uma vida cristã de retidão, perfeição, a perfeição que o Senhor deseja de nós, ainda que nós não a vivamos na sua plenitude aqui, mas Ele nos chama a essa santidade e perfeição. Então, vamos fazer essa leitura. Eu acho que dá para fazer uma experiência de tentarmos fazer alternada, só os 5 primeiros versos. A gente não tem feito muito isso, vamos fazer uma experiência aqui. Capítulo 3, versos 1 a 5. Saiba disso, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que a vida de Deus, tendo aparência de humildade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses homens até aqui. Então, queridos, há uma ordem do Senhor. A gente sabe que o Senhor Deus nos tirou do império, do domínio da pecaminosidade, do império do inimigo de Deus, o Satanás, onde nós dávamos vazão, dávamos liberdade para os nossos corações para viver o que Deus não nos agradava, o que nos mantinha afastados dele. E Ele nos chama agora, Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos purificou com o sangue do Senhor Jesus Cristo e nos deu um coração novo que tem a presença do Espírito Santo e que nos capacita, o Espírito Santo em nós, a vivermos uma vida não mais dominados ou oprimidos pelo pecado, mas é uma realidade que eu e você temos que viver, é que este corpo, neste mundo, ele não tem ainda o domínio total, a libertação absoluta, plena do pecado ainda. O pecado ainda tem alguma influência, o tal do velho homem, mas há o poder de Deus, como dissemos, e você e eu sabemos bem, a presença de Deus que habita em nós, o Espírito Santo, que quando nós alcançamos mais e mais de uma intimidade, de uma presença com liberdade em nós, Ele nos fortalece na batalha contra o nosso eu e o pecado. E aqui quando Ele diz a nós que nós vimos aqui pessoas que até mesmo têm uma aparência de piedade, quer dizer, eles aparentam buscar a Deus, aparentam ter uma caminhada, uma jornada, vamos colocar assim, de
fé, de temor ao Senhor, de discípulo, mas negam o poder que há em, de fato, viver a busca do Senhor, viver a piedade, né? Ter a prática da piedade. A piedade é o buscar a Deus, é o voltar-se para Deus, tudo que isso implica. Só que essas pessoas há alguns que têm a aparência, mas que não dão o poder, não, de fato não dão liberdade para a presença de Deus, o agir do Espírito Santo, ser uma realidade. Então, apesar de, talvez aqui não é, aqui, até esse momento, não fica absolutamente dividido entre, se aqui se trata até mesmo de irmãos na carne, ou aqui é o jogo. Mas a realidade é que nós sabemos que a palavra de Deus nos adverte que existe momentos em que alguns de nós podem dar espaço de tal forma à sua própria carne que podem viver a realidade de alguma forma semelhante a isso. Mas aqui me parece alguém que realmente distanciou-se demais. Disse que nos últimos tempos, quer dizer, quanto mais for se chegando o momento do retorno do Senhor Jesus, os tempos serão terríveis, os dias serão terríveis, os homens serão desta natureza. Nesses tempos, nós vemos a realidade é que as pessoas buscam mais a sua própria satisfação, aquilo que a gente fala, ouve falar, né? O importante é ser feliz. As propagandas das mídias em geral, na internet, na televisão, ela apela ao nosso desejo de realização, de ser feliz, estar bem consigo mesmo, para vender as coisas, os serviços e os produtos. E a gente se sente no direito de buscar, acima de tudo, o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Mas a verdade é que, pelo pecado, pelo velho homem ainda não ter sido tirado de nós, muitas vezes, se nós não vigiarmos, o fato é que o desejo de buscar o nosso bem-estar pode superar o desejo de agradar a Deus. A vontade de Deus, muitas vezes, contraria o meu bem-estar e o seu bem-estar. Nesse momento, bem-estar no sentido seguinte: às vezes eu posso precisar para fazer algo que glorifique o nome de Deus, para honrar o Senhor na minha vida como discípulo, para brilhar a presença de Cristo diante de quem está orando para mim, contrariar o meu bem-estar. Um exemplo aqui, né? Eu posso dar lugar ao Senhor e investir um tempo de oração, ou eu, quando estar muito cansado, né, tem a justificativa, eu deixar ficar, vou deixar a cabeça, eu vou dar uma caminhada, eu vou ver ligar a televisão aqui e deixar a cabeça e deixar de ter o meu tempo com o Senhor, deixar de vir à igreja. Poxa, eu trabalhei o dia todo, cheguei 6 horas, cheguei 5 horas, poxa, mais do que justo, né? Deus não vai querer, né? E eu fico cansado, eu fico que eu sacrifico, né? Aí a gente usa aquele versículo, né? Depois que fala que Deus não quer sacrifício, né? Não quer obediência, ele diz, é melhor do que sacrificar. Eu não quero obediência, perdão, ele não quer sacrifício, né? E aí, o engano aí é que o texto está falando dos sacrifícios de animais que o rei Saul ofereceu, desobedecendo a ordem de Deus, de que aqueles animais, daquele povo que eles batalharam contra ele, Deus disse que era para todo mundo ser morto, destruído, tudo daquela cidade. Estava consagrado ao Senhor para destruição. E ele, obedecendo ali a pressão dos soldados, ele foi e guardou, né? Aqui até guardou o rei, guardou os animais. E aí, quando Samuel chegou ao encontro de Saul e todo o exército para ver qual era a situação ali, que eles tinham terminado de vivenciar aquela missão, voltou a batalha, e ele ouviu barulhos de animais, que eu fiz tudo isso que Deus mandou falar, fez, que barulho é esse que eu estou ouvindo ali de animal? Ele fez
exige obediência, porque a obediência é um sacrifício. Tem que sacrificar. Quer dizer, Deus, Ele se importa, e o coração dele tem mais alegria que eu viva a minha vida de obediência cada dia em santidade, em retidão, do que o que é comparado com o sacrifício lá naquela época, né? Do que o culto. Naquela época o culto deles era praticamente isso, levar o animal ali, era como se fosse isso. Deus não se impressiona com o nosso culto, com a nossa oferta aqui de vir aqui para a igreja e cantar. Ele não se impressiona com isso somente. Eu não posso viver uma vida ignorando a vontade de Deus, dando lugar ao pecado, não santificando minha vida para Deus, e achar que Deus vai ficar, eu vou deixar Deus agora bem, sabe? Deixar ele pouco comigo, porque eu vou na igreja, aí aquilo que eu fiz essa semana, e hoje, e ontem, está ficando tudo bem, porque Deus vai ficar contente com a minha vida lá na igreja, né? Você imagina que possa ser isso que Deus está buscando? Nós? Não, queridos. E eu estava lembrando aí, hoje mesmo falando com alguém querido também, né? Que estava fazendo a colocação sobre a questão da gente, Deus uma vida mais dentro, né? O que Deus está buscando, esperando de nós, é sim a dedicação da nossa vida de fazer o bem ao próximo, que não é Deus uma vida mais dentro feito por mãos de homens, né? E esse é fato. O Novo Testamento não tinha mais aquela preocupação onde praticamente tudo relacionado a Deus era centralizado no templo. Então, só que Jesus instituiu a igreja, e a igreja deve se reunir para viver a comunhão do serviço e edificação mútua. E isso acontece no ambiente, seja em casas, naquela época não tinha um prédio, eles se reuniam em casas, seja em algum espaço, pode ser um salão alugado, pode ser uma garagem alguém, pode ser um terraço, pode ser, se a gente tem alguém, uma estrutura, uma condição de ter um prédio, um salão como esse, que seja. Eu só não posso confundir, inverter, achando que eu estou adorando a Deus, fazendo a minha adoração, a minha dedicação a Deus, que Deus espera de mim, única e exclusivamente está na casa dele, nos dias de culto. E a minha segunda, a sexta, da porta para fora do lugar de culto, eu viver de maneira como se Deus não existisse, como se Deus só esperasse de mim eu estar no culto com a igreja, como servo do Senhor. Não. Deus quer de nós a entrega de nossas vidas. Então, há um chamamento nosso de santidade e o enfrentamento do pecado, que é isso que a gente está refletindo, buscando a perfeição cristã, a santidade de Deus, para nós, tem essa meta. Honramos ao Senhor, vivendo o caminho reto, o caminho que é estreito, o caminho que glorifica Ele, o caminho que Ele nos chamou, o caminho que é o caminho de bênção, o caminho que é o caminho de glória, o caminho de paz, o caminho de proteção, o caminho de alegria, porque na presença de Deus, na presença do Senhor, há abundância de alegria. O Senhor não chamou você ali para viver um legalismo religioso de regras. Não posso isso, não posso aquilo. Não. Há as orientações do Senhor, que elas não devam ser para nós, quando Deus dá o mapa, muitas vezes, para que a gente não pise em campos minados e que nos vão dar prejuízo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu devo ter cuidado para que o meu coração não converta, não traduza as orientações amorosas de Deus em regrinhas, como se ele fosse Deus tirando a nossa alegria, a nossa possibilidade de ser feliz, porque ele disse não, isso, aquilo. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, relacionamento de filho e de pai, relacionamento de amor com Deus, quando eu conheço verdadeiramente Deus, as palavras dele chegam para mim, as palavras que aqui ele nos fala, ele fala aqui conosco, fala ao nosso coração, fala ao nosso ouvido, eu entendo que são palavras
de alguém querendo tolher a nossa alegria, a nossa liberdade, não, queridos. Então, o crente que quer estar andando de maneira sábia, segura e exaltando a Cristo, iluminando a sua vida, a presença de Cristo na sua vida, ele vai aborrecer o pecado, deve aborrecer o pecado. Como Salmo 97:10, você pode ler, por favor, e outro leia Provérbios 8:13, e o outro leia Romanos 12:9, cada um se puder. Então, Salmo 97, Provérbios 8:13, Romanos 12:9, cada um lê por favor. O cristão, ele precisa aborrecer o pecado, porque isso é uma estratégia para a sua própria proteção, para a sua própria, o seu próprio benefício, para a sua própria alegria. Então, Salmo 97, contra o verso 10, por favor. Ok? Uau! Vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Na presença do Senhor, há proteção e segurança. Se o meu coração está no Senhor e quer agradar a Ele, e eu me guardo daquilo que é errado, nós temos a segurança contrapartida, a proteção de Deus. Provérbios 8:13. Provérbios 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar pequeno. Aleluia. Queridos, que tremendo. Por amarmos o Senhor, por desejarmos honrá-lo e levantar a glória ao louro dele, nós aborreceremos, nós teremos o desejo de manter afastado de nós toda a postura que é contrária ao caráter santo, amoroso e perfeito e justo de Deus, como o pastor Estevão leu, Romanos 12:9. Odeio o que é mal, eu quero aceitar o que é correto. Esse deve ser o sentimento, o movimento, a direção do nosso coração. Eu quero refletir a grandeza, santidade, majestade, o quão é supremo e superior o Evangelho que me alcançou, que me libertou do pecado, do mal, das correntes do inferno. Então eu quero, sim, me aproximar daquilo que é bom, daquilo que é reto, daquilo que glorifica a Deus, e me afastar do que é errado. O cristão precisa fugir do pecado, precisa fugir do pecado. Primeiro, eu coloquei aqui esses versos que nós lemos, ele deve aborrecer o nosso sentimento, a inclinação do nosso coração deve ser para o contrário do erro, do pecado e do mal. Agora, além disso, eu estar buscando alimentar no meu coração um desejo contrário de ter um antagonismo, eu ser inimigo do mal, eu devo fugir do pecado, porque o mal não está somente em eu ser, o mal também ronda para chegar-se a nós, nos seduzir e nos derrubar dos propósitos maravilhosos que Deus tem para nós, quer nos conduzir à destruição, a uma vida de derrota na caminhada nossa com Deus, que Deus tem coisas gloriosas, grandiosas para nós. Efésios 4:25, vamos por favor, Colossenses 3:8. Efésios 4:25-31 e Colossenses 3:8. Quem encontrou, por favor? Efésios 4:25-31. Abandonar a mentira, quer dizer, eu vou largando, eu vou deixando. Continua.
não deixa a ira dominar, mas apazigua e acalma. Pegar aquilo que é do outro, pegar qualquer coisa que seja de alguém, que não é seu, não deve ser isso que seja a prática de qualquer um servo do Senhor. Palavra todo, qualquer palavra, qualquer colocação, qualquer expressão nossa, conversa nossa, que não promova a glória de Deus, não edifique, não levante a pessoa, isso é palavra todo. Tudo que for impuro, tudo que for para derrubar, tudo que for para destruir, para oprimir, que seja imundo, que for, isso é palavra todo. E eu devo fugir desse tipo de postura, desse tipo de conduta, desse tipo de ambiente, desse tipo de prática. Sim. Ao contrário, nós somos chamados para isso, para ser bênção. A boca minha, ao invés de eu tenho que fugir de falar, de ser tomado por impulso de falar aquilo que não edifica, aquilo que seja torpe, mas a minha boca seja aquela que fale aquilo que edifique, e mais não. Aleluia. Aleluia, queridos, é essa boca que o servo, a serva do Senhor, nós temos um propósito. Imagina homens e mulheres como você, como eu, colocados nessa comunidade, nesse Brasil, nesse Rio de Janeiro, no meio da nossa família, na convivência dos nossos amigos, onde nós abrimos a boca para trazer aquilo que levanta, que edifica, que aproxima o outro de Deus, daquilo que é reto. É isso que o Senhor nos chamou. Não fala aquilo que é frívolo, aquilo que não acrescenta nada, aquilo que é só única e pura brincadeira. Ainda que a gente tem que devemos expressar alegria, bom humor, simples, mas eu preciso estar buscando oportunidade, seja no ambiente familiar, de trabalho, de irmão da igreja, uma vizinhança, de ter, ser alguém que seja útil, o meu falar seja útil, que abençoe, que edifica, que aproxima a pessoa de Deus, que levanta ela, se ela estiver caída, espiritualmente, o que for. Colossenses 3:8. Mas agora, abandone todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente. Queridos, ouviu? De novo, abandonar o que, irmão Luiz? Mas agora, abandone todas essas coisas, Tudo. ira, Ira. indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente. Está vendo, queridos? Abandone. É possível que você e eu tragamos, né? Eu estou errado nessa expressão também, né? Que a gente traga, né? Da velha vida, da vida antes de ser transformado em Cristo, algumas posturas como essas e outras que a gente já ouviu e vai ouvindo falar. E o fato é que nós somos chamados a abandonar a velha prática. Por quê? Porque de alguma maneira o Espírito Santo vai trazer em novo. A gente não deixa tudo automaticamente. Eu nunca mais abro minha boca para falar algo que não é legal, que algo que vai provocar o outro, que seja de indignação, que seja de maldição. Não, porque eu crente, se converteu. Essa palavra deve ser por ímpio. Não, queridos. Eu e vocês somos fábrica, muitas vezes, de coisas erradas. A gente produz coisas erradas. Por quê? Vimos ainda a nossa natureza está no processo de ser trabalhado, a santidade, a santificação. Estamos em obra, mas existe uma operação, existe uma parte nossa que trabalha em cooperação com Deus. A salvação
o processo de santificação, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que cooperar com Deus. Tem alguns aspectos da minha luta eu só vou conseguir porque Deus está operando em mim, mas eu não posso ficar prostrado sem fazer a minha parte, o meu esforço, seja ele de refrear a língua, usando da vontade, dando lugar ao Espírito, pedindo ao Espírito. Também fala que fruto do domínio do Espírito de Deus é o fruto do Espírito, quer dizer, o resultado do domínio do Espírito na vida do homem inclui, entre tantos outros aspectos, são 9, o domínio próprio. Então, se eu, mas eu não consigo, eu não vi, já falei, eu já vi, então, querido, vamos buscar o Senhor. Às vezes, cada um aqui de nós aqui presentes, e quem mais ouvir essa palavra, cada um pode ter aspectos diferentes de fraqueza. Cada um de nós pode ter áreas e que fulano deles pode ter alguns aspectos da vida de fortalecimento que a irmãozana não tem, que é para ela difícil. E enquanto isso, já o Ezequias tem outras áreas que é para ele complicado. Agora, se Deus não está sendo honrado em algum desses aspectos, e o Espírito Santo já trouxe esse incômodo, revelou a você e a mim, e eu quero viver a plenitude da vontade de Deus, do domínio de Deus, exaltar a Ele, abrir, brilhar essa luz, abençoar com a minha vida quem está perto de mim. Então, o Senhor, Deus, aqui na tua presença, eu, o Senhor, aqui nessa madrugada, nessa manhã, nesse dia, eu peço ao Senhor, eu tenho me incomodado, e o Senhor tem trazido esse incômodo a respeito dessa postura, a respeito dessa atitude que eu tenho tido de forma contínua. Isso não tem honrado o Senhor, mas eu quero ser um canal que glorifica uma pessoa, que honre o Senhor, que de fato Deus cause um bom impacto nas pessoas que estão dentro da minha casa e que fazem parte da minha história, da minha vida. E quem mais o Senhor quiser trazer para junto de mim, eu quero ser este que levanta, que traz a pessoa para te conhecer e te amar. O cristão não deve participar dos pecados dos ricos. Número 16, 26. Você pode abrir, por favor. E o outro pode ler Jeremias 56. Número 16, 26, Jeremias 56. E Efésios 5, 6. Que é Números. Número 16, 26. Ele advertiu a comunidade: afaste-se das tendas desses ímpios, não toque nada que pertença a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados. Queridos, olha a complicação, vou orar, né? E aqueles que acompanhavam ele aqui, né? Fizeram, pecaram contra o Senhor. E é necessário que eu e você tomemos partido pela vida que é certa. Por mais que alguém que a gente tenha simpatia, que a gente gosta, que seja uma pessoa divertida, o que for, se o caminho que a pessoa está escolhendo, está trilhando diferente, não se aproxima